Isto tinha sido a África do Sul. Vou falar um pouco da região, mas a olhar para o contexto específico de Moçambique. A mensagem é para todos, mas também é fundamentalmente para os partidos parlamentares presentes. A minha primeira tese, como eu disse, é de que os atores políticos não só não concordam sobre as regras de jogo, como também ainda não fizeram uma aceitação mútua. Esta é a tese. Não fizeram uma aceitação mútua. O processo moçambicano, mas para não ser abrupto, vou usar o caso sul-africano como ponto de entrada. Quando a África do Sul ficou, Mandela foi liberto, houve o processo de desenho da Constituição. A Constituição foi olhada como o espaço para a construção de um novo Estado, com dimensões inclusivas, mas fundamentalmente os que detinham o poder, que é uma minoria racial, concordou que tinha chegado a vez de entregar o poder à maioria negra para que se possa continuar a viver como um Estado sul-africano. Em muitos dos nossos países, incluindo Moçambique, não é assim. Não é assim. A própria Constituição da República é disputada. Os fundamentos da Constituição da República não são concordados e legitimados por todos. Aqui, aquele grupo, aquele partido que está no poder inicia o processo de transição democrática, tem a oportunidade de estruturar a Constituição para refletir aquilo que são os seus interesses, que são eminentemente de manutenção do poder. No caso moçambicano, o processo moçambicano, o Macomice falava da independência. Sim, verdade. Mas o central dos conflitos em Moçambique tem que ver com o processo moçambicano de democratização. Os países francófonos, Mali, fundamentalmente, iniciaram nos anos 90, quando houve esta vaga de democratizações. Mesmo em Abidjan, com o Boigny, o que fizeram foi dizer: vamos à Assembleia Nacional debater uma nova Constituição da República, em igualdade de circunstância a todos os atores políticos. E de lá saíram as conferências que realizaram, deram lugar a novas constituições da República, inaugurando novas repúblicas, que têm nas eleições como um mecanismo independente de decidir quem chega ao poder por via da confiança popular. Aqui e noutros, houve aquilo que se chama de democratization from above, que é democratização de cima para baixo, onde o partido, que era o partido único na altura, apesar de ter tido na Constituição estabelecido a questão de afastar o banimento de partidos políticos, conseguiu continuar. Houve uma transição democrática
sem quebrar totalmente as regras do antigo regime. E as regras do antigo regime, em muitos casos, aqui em particular, são regras de um partido libertador que reclama que libertou o povo, a terra e ergueu a pátria. Isso está lá. E o processo de pacificação do país e ao mesmo tempo de democratização não foi um processo de iguais que tem nas eleições o mecanismo para o povo escolher quem deve governar. As eleições são um mecanismo, uma espécie de way out para a manutenção do poder. Significa que os atores centrais não concordaram, que abdicam do poder e entregam ao mecanismo eleitoral para este tomar a decisão. Se transfere para os órgãos eleitorais um poder administrativo de uma coisa sobre a qual, na verdade, não se quer. E a aceitação entre os principais atores não está sólida. E isso depois resulta em que, porque a transição não quebrou as regras do antigo regime, onde era o partido-Estado que estava no poder, que tem a oportunidade, assim por dizer, de continuar a ter o privilégio do Estado e aquilo que se chama de machinery of the state. A transição ocorre, mas o machinery of the state se mantém nas mãos daqueles que inauguraram a Segunda República, assim por dizer. Esta é a questão central daquilo que tenho estado a ver em muitos países africanos. É diferente da Namíbia, né, pelo contexto específico. Mas nos outros, essa realidade. A Zâmbia é diferente. Mas no Zimbábue, em Angola, Botsuana, é a mesma realidade que você vai encontrar. E porque estes partidos venceram a primeira eleição, a eleição fundadora da democracia, deu-lhes os instrumentos de exclusão para a manutenção do poder. Essa é a questão central. Não há nas nossas sociedades uma concordância desta questão central de que a eleição é para, quando se realiza, é para decidir quem vai. A eleição é para dar aquilo que se chama de democratic presentability. Um sentido de dizer, ok, mas essencialmente a eleição ocorre para a manutenção do poder. É uma questão mais estrutural do que essa. E, nesse sentido, se formos a olhar, porque o partido governante tem maioria na Assembleia, tem o acesso ao acervo do conhecimento e meios do Estado, a própria forma de elaboração das leis, as próprias leis, são estruturadas para a legitimação do poder, não para a expansão do sistema democrático e de participação das pessoas. Esta é a questão, em primeiro lugar, que eu vejo como central. O meu amigo aqui colocava esta questão de as lideranças não estão reconciliadas.
Mas na verdade não estar reconciliadas. É que os partidos que estão no poder não compreendem que o Estado é a concretização do poder popular. A compreensão é de que o Estado é daqueles que o construíram, daqueles que o trouxeram. Essa é a questão central. E isto dá lugar à natureza estrutural dos conflitos que nós assistimos. Fui ao Zimbábue enquanto decorriam as eleições e eu falava com as pessoas, diziam assim, o candidato da oposição pode até ter muitos votos, mas não tem o machinery para transformar isso em poder. Não tem machinery. Não tem machinery. Significa que o Estado não está emancipado do partido que o criou e o governa. Não quero me alongar, mas esta é a questão central. É por isso que nos países do West África e francófonos, a literatura lá fala em segundas independências. Entendem isso que é uma segunda independência, aquela não só de democratização, mas aquela em que aquele aparelho, aquela machinery do Estado que protege o partido no poder. A polícia, por exemplo, vê como tarefa central do seu trabalho a proteção das pessoas que estão no poder. Isso é tão simples. Se você sai daqui e vai a um distrito, tem lá uma sede do partido no poder, vai ver que tem polícias de Moçambique a proteger. Mas vai ao da oposição, não tem ninguém a proteger. Não tem ninguém a proteger. Então, isto aqui não é o conflito, é o indicador de que o Estado não está emancipado. Noutras sociedades, como Malawi e outras, diferentemente de Moçambique e Angola, que vem de uma experiência de conflito civil, a questão é muito mais séria. A questão é muito mais séria do que isso. Onde claramente o Estado vê a sua responsabilidade primeira como a de proteção do partido que o dirige e não do atendimento dos direitos e liberdades dos cidadãos. E por via disso, até no jargão popular, o partido que está no poder se chama governo. Aquele que está na oposição é a oposição. Mas não há a oposição. É quem está na oposição. Deve ser o partido que está na oposição. Mas não. Um é o governo e o outro é a oposição. Significa que você aí é aí onde está feito. Isso reflete a natureza. Os conflitos não eclodem porque as pessoas compreendem que as coisas não vão mudar e olham também para a deterioração do espaço político e democrático no nosso continente. Então preferem ficar ali, mas não é que não compreendem essa desigualdade. Significa que o campo de competição eleitoral está assim, está desnivelado. Esta é a natureza estrutural do conflito que se liga com aquilo que o segundo grupo, não sei se o segundo grupo disse. Ele falava aquele ponto ali de glória aos vencedores e honra aos vencidos. Mas se você perdeu até a sua dignidade. Se você tem 40% dos votos,
você não fica com nada. No nosso caso aqui, você fica com quantos assentos? Fica, por exemplo, com 35% dos assentos na Assembleia, que vão dar salário aos deputados. Mas não tem nenhuma, não se reflete em nada para os seus votantes. Não tem mais nada do que isso. E num contexto onde o Estado não é neutro, isto gera conflitos. Isto gera conflitos. Então, o que eu estou a dizer com isto é, número um, que esta entidade chamada Estado não está emancipada das principais forças políticas, não está emancipada. Segundo, ela está ao serviço dos grupos que o sustentam. E isso é claramente receita para os conflitos que nós assistimos. Claramente para os conflitos que nós assistimos. E os conflitos não ocorrem devido à paciência que os grupos têm em essa situação, um pouco por medo do próprio Estado, da força de repressão do próprio Estado. Numa sociedade onde temos contextos multiétnicos, onde a forma, a estruturação e funcionamento do Estado não permitem a articulação entre vários grupos, o normal são conflitos. Não ocorrem, não porque legitimam o Estado, mas é por medo da força física do próprio Estado contra as pessoas. E, obviamente, isto dá lugar a todos os conflitos, aqueles que nós conhecemos. No nosso caso aqui, a única eleição que não foi contestada, not contested, in English, when you say to contest an election, it means you stand, you are competing. But I mean challenged by the opposition. The only election not challenged by the opposition, it was the democracy founding election 1994. And why was that? It's because this election, it was conducted by the United Nations operations for Mozambique to assist the transition for conflict to peace and then organize the elections. The subsequent elections were all challenged by the opposition. O segundo dia de votação levantou problema naquelas eleições. É só para... mas é? Sim. E isso depois deu lugar a uma coisa estranha, que nós os africanos não sei, habituamos a isso. Houve irregularidades, but not enough to change the result. Not enough to affect the result. Irregularity nonetheless. There were irregularities here and there, bit widespread, but not enough to change. Esta é uma questão essencial no ponto de vista. O que estou-vos a dizer é a forma como conduzimos eleições aqui não sabemos bem como é que vai ser. E porque no contexto moçambicano o principal partido da oposição é um antigo movimento armado que mantém armas, as tendo ou não, ainda funcionais ou não sei, mas vem dessa lógica. Isso faz com que basta que não se concorde com o resultado, dia seguinte volta para o mato. Vai para o mato. Então, o que estou-vos a dizer é os 25 anos de democracia eleitoral em Moçambique foram, na verdade, 25 anos
que deram lugar a um partido dominante, que é a Frelimo, mas é uma dominação frágil, dependente do controle do Estado, do que tem que ver com o apoio eleitoral, como vinha sendo no caso do BDP no Botsuana, por exemplo. É verdade que mesmo o BDP, mesmo o SWAPO, a margem para a dominação está a reduzir significativamente. Mas no caso do BDP e o ANC, havia uma margem considerável do substrato populacional de apoio ao partido. Que não é muito o caso aqui no nosso país. É o Estado. É o Estado que não só não está nivelado, não está emancipado, mas também é utilizado para mostrar àqueles que são da oposição que não vão comer nada aqui. Tem que vir aqui para este lado para poder comer. No contexto da cidade, a gente sobrevive. Mas nas zonas rurais, não tem outra maneira. Então, são estas notas que eu queria partilhar convosco para resumir, compreender a natureza do próprio Estado e o processo político que conduziu à construção desse Estado. Em terceiro lugar, é o nível de aceitação que os atores principais políticos têm. Em quarto lugar, é a questão de que medida é que não só o sistema eleitoral, mas é a máquina eleitoral em si está ao serviço da realização dos direitos dos cidadãos de escolher ou está ao serviço da manutenção do poder. Essas notas são acadêmicas, né? Atenção. Não. Qualquer coincidência aqui, não, são acadêmicas. A Frelimo, a Renamo, a MDR, isso aqui é puramente acadêmico. Perfeito, já se justifica. Tá bem. Tem que ouvir esse lá. Ok. Muitíssimo obrigado, meus caros. Some presentation. Thank you very much, Professor.